Vamos começar então? Nosso tema hoje é medo e os seus fantasmas, tá? E eu quero usar como base a leitura de um texto bíblico lá de Mateus capítulo 14, porque é um texto bem interessante, tem tudo a ver com aquilo que a gente vai estar conversando aqui, tá? Mateus capítulo de número 14, verso 22 ali para frente. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, a multidão subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contrário. Alta madrugada, Jesus decidiu encontrá-los andando por sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir aí ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu o Senhor para Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram até Nazaré. Esse texto é muito interessante porque esse texto fala dessa questão, né, importante na nossa vida, que é o medo, tá? Tem muita gente que... Eu já vi gente falando que não tem medo de nada, né? E isso é impossível, na verdade. Porque o medo, ele é ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa natureza, ele faz parte do nosso ser. O medo faz parte da nossa fisiologia, né? Uma pessoa saudável, uma pessoa bem estruturada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, na sua vida, ela sente medo. Todos nós sentimos medo. O medo faz parte da construção da nossa vida. Então, quando uma pessoa diz: "Olha, eu não tenho medo de nada", né? Ou ela está falando a respeito mesmo da questão de ter medo aí das coisas, das situações da vida, ou ela tem algum problema, né? Porque o medo, ele faz parte, né? O medo faz parte da construção da nossa vida. Você sabia que o medo, ele é muito importante? E ele é importante, ele tem um papel fundamental, pelo menos para 3 áreas da nossa vida. A questão da limitação. Nós, por mais que a gente possa fazer muitas coisas, a gente não pode fazer tudo. Então, nós somos limitados a algumas coisas, e o medo, ele nos ajuda a obedecer e a respeitar os limites da nossa vida, os limites da nossa existência, tá? O medo também, ele nos serve para proteção. O medo é importante, porque ele nos protege de muitas coisas. Então, o medo, ele faz parte da nossa natureza, da nossa vida. E também da nossa preparação. Porque quando uma pessoa sente medo, ela reage, ela se prepara, ela se organiza na vida, né? Então, o medo, ele tem esse lado positivo na nossa existência. Se você for olhar, o próprio Jesus sentiu medo. Ele não foi tomado pelo medo, ele não foi dominado pelo medo. O medo não reinou sobre a vida dele. Então, existe essa parte do medo que é uma parte natural, e ela é até importante para a nossa vida, para a nossa sustentabilidade, para o nosso crescimento, para a nossa manutenção, para que a gente possa construir uma vida saudável. Imagine se a gente não tivesse medo de nada. A gente não ia muito longe, né, na nossa caminhada. O medo, ele é importante, tá? Mas tem um medo que eu chamaria do medo construído, tá? Esse medo construído, ele é formado por crenças que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Essas crenças a gente adquire dos relacionamentos, né? Principalmente da nossa casa, na nossa infância. Então, a gente adquire esses medos dos nossos relacionamentos, medos construídos, né? Essas crenças que são limitantes mesmo na nossa vida, que nos atrapalham muito. Então, vem dos nossos relacionamentos, vem dos nossos traumas, né? De algumas coisas que acontecem
ao longo da nossa vida, de algumas privações, algumas dificuldades que a gente passa, e vem também das interpretações que a gente faz da vida. Então, esse medo que a gente constrói, tem muita gente que tem um medo que foi construído, né? O medo também, ele pode vir de problemas de saúde, por exemplo, saúde psíquica, como a depressão, a síndrome do pânico. Tudo isso causado por algumas questões da nossa vida, junto com questões biológicas nossas mesmo, com tendências que a gente tenha para alguma enfermidade psíquica, emocional. Tudo isso acaba construindo esses medos na nossa vida. A boa notícia, no meio disso tudo, é que, da mesma maneira que esses medos, né, existe o medo natural, que faz parte da nossa fisiologia, que é natural, que é bom a gente ter, que faz parte de todo o cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida, mas existe o medo que é construído. E assim como o medo, esse medo construído, nós fomos elaborando ele na nossa vida, nós fomos permitindo que ele entrasse na nossa vida, nós também podemos desconstruí-lo. Então, você pode, com técnicas, muitas coisas, você mesmo vai poder fazer. De repente, alguns tipos de medo, você vai necessitar de uma ajuda de um profissional, ou de alguém da família, de alguém próximo, de alguém que o acompanhe. Mas, da mesma maneira que os medos eles foram construídos na tua vida, eles também podem ser desconstruídos. Tá? Você também pode vencer esses medos. É interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, uma das coisas que me chama a atenção quando eu estudo a palavra de Deus é que, sabe, o pedido mais enfático de Deus, de Gênesis a Apocalipse, na Bíblia, o pedido mais enfático de Deus é não temas. É interessante como que aparece isso. Algumas pessoas contaram, teve alguém que disse que tem pelo menos 365 vezes não temas na Bíblia, e é um tema muito presente mesmo. Deus, ele nos apresenta muito essa questão do temor, do medo que ronda a nossa vida e a nossa história. Você sabe, a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia é lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva, eles cometem o pecado, porque eles não acreditam em Deus, eles não confiam em Deus, e porque não confiam em Deus, desobedecem. E aí, quando Deus aparece lá no jardim para conversar com eles, como Deus fazia todas as tardes, o texto bíblico diz que eles se escondem de Deus, eles fogem de Deus. A primeira vez que aparece a palavra medo é nesse momento, como fruto desse afastamento, desse desligamento de Deus. E aqui já vem uma chave para nós, né? Quanto mais desligados de Deus nós estamos, em alguma área da nossa vida ou na nossa vida, mais medo a gente vai construir. Quanto mais próximo de Deus, mais chance você tem de restaurar esta área da tua vida, de sentir-se seguro e de sentir-se em paz. Não quer dizer que você que hoje tem um medo e carrega um medo com você, um pânico com você, não quer dizer que você esteja distante de Deus. O que eu quero dizer é que o fato de você estar próximo de Deus, isto se torna uma possibilidade extraordinária para você ser curado, para você ser curada, para você ser restaurado. Tá? Deus, ele nos ajuda muito na nossa caminhada e na nossa história. E é interessante porque o medo ali de Adão e Eva fez com que eles corressem de Deus. E, na verdade, existe uma outra palavra que a gente usa, que é semelhante, que é o temor. Né? O temor, ele nos leva para Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus nos faz correr para Ele. O medo de Deus nos faz afastar dele. Então, em vez de correr de Deus, nós devemos correr para Deus, porque em Deus a gente encontra um caminho seguro para a nossa vida, para a nossa caminhada. É muito interessante isso, né? Vou pedir para vocês todos que estão com a gente, para você apertar esse aviãozinho aí, convidando pessoas para estarem com a gente. Deus abençoe todo mundo que está aqui com a gente, tá? O Jackson, a Sola Madeu, tem os nomes diferentes aqui, né? Claudiane, Deus abençoe.
o Edson também, Deus abençoe a tua vida, todo mundo que está aí com a gente, está o Alex, a Fabiano, Deus abençoe o Alex, quem mais aqui que está com a gente? A Vanessa também, Deus te abençoe em nome de Jesus, toda a galera que está aqui com a gente, Deus abençoe vocês todos, tá? O Fred está aqui com a gente também, Nerinha, Deus abençoe todos vocês, a Mari também, a Priscila, Deus abençoe em nome de Jesus, Gracinha, todo mundo que está aí, tá? Márcia, Deus abençoe a Gimineto também, Deus abençoe vocês, tá? Muito bom. Gente, vamos lá. O texto bíblico que eu li aqui, o texto que eu comecei lendo, fala sobre Jesus estava com os seus discípulos, daí Jesus fica em oração, os discípulos entram no barco, vão por outro lado, e aí no meio da noite Jesus decide encontrar os discípulos e ele decide ir de modo diferente, ele vai andando por sobre as águas. Quando Jesus está se aproximando deles, está uma tempestade enorme, eles estão desesperados na tempestade, e Jesus está se aproximando, e eles olham para Jesus chegando, eles olham e eles dizem, é um fantasma, é um fantasma. É muito interessante como que a gente, quando a gente está com medo, a gente constrói problemas para a nossa vida. A gente cria fantasmas para a nossa vida. É muito interessante isso, né? E os discípulos, eles fazem isso. Eles olham, é Jesus que está chegando, é a solução que está chegando, mas eles olham e o medo faz com que eles olhem para Jesus e vejam um fantasma. Você sabe que a grande parte dos problemas, das dificuldades, dos medos que a gente tem na vida, são de coisas que nunca vão acontecer. Sabe? As pessoas têm medo de coisas que nunca aconteceram e coisas que nunca irão acontecer, tá? O que é o medo? O medo, ele é uma dúvida, tá? Medo é sempre uma dúvida, é uma insegurança, tá? Você olha para o problema como algo muito grande e aquilo vai crescendo cada vez mais diante de você e você se olha diminuído, cada vez menor. Um exemplo muito claro disso é lá em Neemias, capítulo 13, quando os espias vão espiar a terra que Deus ia dar para o seu povo, e eles chegam lá e tinham os inimigos lá, os gigantes, né? E quando eles olham para aqueles gigantes, diz lá em Números 13, 33, eu até marquei aqui, ó, vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem nós parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. É muito interessante, né? Porque o medo, ele faz isso, ele faz com que a gente olhe a nossa dificuldade cada vez maior e a gente olhe as nossas possibilidades, a gente olha as nossas capacidades, o nosso potencial, a nossa força cada vez menor. Então, o medo tem essa força de criar os fantasmas na nossa vida, como no texto bíblico, né? O medo faz com que a gente veja aquelas coisas que não existem. Tá? É interessante como que a maioria das coisas que te dão pavor, a maioria das coisas que você teme, que você morre de medo, são coisas que nunca irão acontecer. Nunca irão acontecer. Só que a gente constrói e às vezes a gente limita muito a vida da gente. Quantas pessoas não conseguiram construir a vida que poderiam construir porque tiveram medo? Quantas pessoas não puderam ter ou não tiveram até hoje o relacionamento que podem ter? Por quê? Porque tem medo. Quantas pessoas não dão um passo na vida para realizar um sonho, para realizar um projeto, porque tem medo? Sabia que tem gente, por exemplo, que não tem filhos porque tem medo? Sabe, porque traz um medo, traz uma insegurança na sua vida. Eu lembro da história de uma pessoa conversando comigo, faz muito tempo isso. E eu achei muito interessante a história, porque era um pai falando, veio pedir um conselho para mim, e ele disse o seguinte, eu tive um problema, porque eu estava conversando com a minha filha, ele tinha uma filha, a filha devia ter uns 6 anos, por aí, e ele disse que ele estava ali no celular, olhando com a filha, as coisas ali, algumas imagens, algumas coisas, e de repente apareceu a imagem de uma mulher que tinha tido nenê, ou estava tendo nenê, sei lá, não sei se era um vídeo, se era uma imagem, mas era com a barriga cortada e tirando o nenê, uma cesárea, né? E quando aquela criança viu isso, passou e tal, e ele passou rápido ali na hora que viu, por causa da imagem, era uma imagem até um pouco forte, e tudo bem, ficou passando. Aí no outro dia, a menina conversando com a mãe, a menina disse que ela não queria ter filhos. A mãe, eu não quero ter filhos. Eu, quando crescer, eu não quero ter filhos. E interessante, né? Porque é uma coisa que foi uma imagem e passou rápido, mas aquilo marcou ela. E no outro dia ela falou, eu não quero ter filhos. E quantas pessoas, às vezes, passam por uma experiência na vida, às vezes alguma coisa que acontece assim como uma imagem, alguma coisa que viu, ou de repente alguma coisa que passou, né? Alguma dificuldade. Pessoas que têm dificuldade
às vezes, de construir uma família por causa do relacionamento que tinha em casa do seu pai e da sua mãe, fica com medo de construir uma família. Pessoas que têm medo de dar um passo à frente. É muito interessante isso, como que acontece essa coisa na vida da gente, esses medos que a gente vai construindo na nossa vida e também na nossa história. Essa menina, ela estava correndo risco por causa de um vídeo, de uma imagem, ela criar uma resistência na mente dela, de depois ela nunca conseguir realizar o sonho de ser mãe. Entende? Por quê? Por causa de uma situação, de uma circunstância isolada. Quantos medos que a gente não traz e que a gente não carrega ao longo da nossa vida por conta de histórias, de experiências, de situações, de pessoas que passaram pela nossa vida, às vezes com pouca sabedoria, com pouco conhecimento, e que marcaram de alguma forma a nossa vida, trazendo alguma coisa de medo para a gente, ou a gente entendeu dessa forma, sabe? Uma das coisas que Deus quer fazer com você é que Deus quer curar você. Deus quer abrir teu coração e a tua vida para você se libertar dos medos, das coisas que te privam de viver a vida abundante que Deus tem para você. Sabe quantas pessoas não acreditam no potencial que tem, não têm coragem de expor uma ideia, um projeto, um sonho, de realizar um sonho na sua vida? Por quê? Porque estão presos e amarrados a algum tipo de medo que construiu. Tá? Eu fui olhar na internet aqui os medos, né, os maiores medos que as pessoas têm. Olha só, medo de envelhecer, tá? Medo de envelhecer. A gente vive numa cultura que coloca essas coisas na gente, sabe? As pessoas têm medo de envelhecer. Cada vez mais as pessoas vão ficando desesperadas, querendo manter uma juventude, sabe? Não se depara com a beleza do envelhecer, sabe? Envelhecer também é bonito, mas a sociedade que a gente tem fala o contrário, e parece que a pessoa não tem valor quando vai tendo um pouco mais de idade. E as pessoas têm medo de envelhecer, é um dos maiores medos que existe hoje. Outro medo, medo de falar em público. Na verdade, a pessoa não tem medo de falar, ela tem medo de falhar, né? Medo de falar em público, medo da morte, né? Medo da morte. Nós vivemos uma cultura hoje, muito estranha, onde as pessoas ficam colocando coisas de morte, né? É meio mórbida a nossa geração. A gente está vivendo um momento muito difícil na história, em que o medo está sendo colocado. E você sabe que o medo, ele é uma estratégia de dominação. O medo é uma estratégia de dominação. Você amedronta as pessoas e você domina as pessoas. Então, o medo é uma forma de te dominar, é uma forma de te limitar, é uma forma de impedir você de desenvolver os teus sonhos, de colocar a tua ideia, de correr atrás dos teus projetos, né? Então, a gente precisa se libertar de qualquer tipo de medo que possa estar acontecendo aí na tua vida, que possa ter. Olha para dentro do teu coração, vê se tem algum tipo de medo, algum tipo de impedimento para você se libertar. Olha só, medo de ser envenenado, medo de ser um covarde, né? Medo de, chama germofobia, medo de bactérias, micro-organismos, né? Agora, com essa questão da pandemia, tudo, as pessoas estão com muito medo, né? Fica medo, as pessoas ficam uma olhando para outra. Já viu quando a gente chega em algum lugar hoje, fica uma pessoa olhando para outra, fica meio distante, né? É muito interessante como que a sociedade vai se construindo, né? As pessoas têm medo de se expor, medo de animais, né? Como aranhas, ratos, baratas. São os tipos de medo hoje, né? Que as pessoas têm. Medo da solidão, medo de ficar doente. São vários tipos de medo. Quantas pessoas não têm uma vida profissional muito limitada porque tem medo, não acredita no seu potencial, não acredita que pode abraçar uma causa maior, que pode fazer algo diferente na sua vida, que pode fazer a diferença na sua vida e na sua história. Deixa eu falar um negócio para você, gente, que é muito importante. Você sabia que os sonhos e os medos, eles ocupam o mesmo lugar na nossa mente? Os sonhos e os medos, eles ocupam o mesmo lugar. Por isso que um dos textos que eu acho mais tremendo, maravilhoso da Bíblia, é lá Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz assim, não se amoldem, não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, sabe? Não tome a forma desse mundo, sabe? Não vai aceitando o que o mundo vai tentando te impor. Não se amolde aos padrões desse mundo. Pelo contrário, seja transformado pela renovação da vossa mente.
O apóstolo Paulo fala em transformação. Ser transformado é uma metamorfose, é uma mudança de ser, é uma mudança de natureza. É deixar a palavra de Deus entrar no teu coração e transformar a tua vida. É o que diz lá em João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus quer te libertar de todo o medo, de toda a opressão. Deus quer te libertar de toda a cegueira. Deus quer te libertar de toda a crença limitante. Deus quer te libertar de todo sentimento que você tem de pequenez, de todo sentimento que você tem de que você não é capaz, de que você não pode, de que você não é forte o suficiente, de que você não consegue. Deus quer te libertar. Sabe, você é um Davi desses nossos dias. Diante dos Golias que têm se apresentado, você não é um daqueles do exército de Israel. Você é um Davi que Deus está levantando nesse tempo para fazer história, para marcar história, para transformar a realidade do meio onde você vive. Deus quer usar você poderosamente, sabe? No mesmo lugar, na nossa cabeça, nós temos os nossos sonhos ou os nossos medos. E aí a gente precisa prestar muita atenção sobre o que a gente está trazendo para a nossa mente, com o que a gente está alimentando a nossa mente e o nosso coração. É muito importante você olhar para esse ponto, tá? E aqui a gente começa a falar sobre a questão de como que a gente pode mudar, como que a gente pode reverter esse quadro da nossa vida, como que a gente pode substituir essa vida de medo, essa vida medrosa que a gente tem, por uma vida de realização de sonhos, por uma vida corajosa, por uma vida que enfrenta as dificuldades e os problemas. E um ponto importantíssimo nisso é o seguinte: o que eu trago para a minha vida, do que eu me alimento, o que eu venho trazendo para a minha vida. Eu tenho insistido para as pessoas, não fica perdendo tempo com noticiário, gente. Eu sei que tem gente aí que gosta de noticiário, gosta de ficar olhando, sabe, essas notícias aí da internet, televisão, jornal, mas não perca tempo com isso, gente. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Não muda nada na tua vida, a não ser ficar colocando na tua cabeça medo, ficar colocando na tua cabeça, sabe, aquele sentimento de que as coisas estão ruins e vão piorar, de que cada vez está pior, sabe? Parece que é uma cultura que se criou na nossa sociedade de se colocar medo no coração das pessoas, na vida das pessoas. Sabe, não perca tempo com isso. Tem tanta coisa boa para você ver, tem tantos estudos, tantos cursos, tantas pessoas para te ajudar, sabe, tantos livros bons para você ler, tantos filmes legais para você assistir. Não fica perdendo tempo, gente, com coisa que te diminui, com coisa que te apequena, com coisas que alimentam o teu medo, que alimentam, sabe, o teu sentimento de inferioridade, sabe, que alimentam no teu coração esse sentimento de que as coisas não vão ficar bem, sabe? Tudo, gente, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Tudo aquilo que hoje faz parte do teu interior, tudo aquilo que hoje faz parte aí do teu interior, sabe, já fez parte do teu exterior. Tudo aquilo que hoje faz parte do teu interior já fez parte do teu exterior, sabe? De alguma forma, às vezes é uma situação, um medo que eu trago é de uma experiência que eu tive aqui fora, sabe? De um não que eu recebi, de alguém que falou que me privou de alguma coisa, que colocou um trauma na minha vida, e é tudo de fora para dentro, essa coisa entrou aqui dentro. Então, tudo que eu tenho aqui dentro, sabe, um dia teve aqui fora. Tá? Então, hoje, que eu tenho uma certa idade, que eu consigo fazer as minhas escolhas, eu não preciso continuar me alimentando e continuar vivendo nesses ambientes, esses ambientes de morte, esses ambientes de miséria, esses ambientes de tribulação, esses ambientes que geram medo. Eu não preciso mais dessas coisas. Eu posso escolher ambientes melhores, ambientes mais saudáveis para a minha vida. Eu posso alimentar o meu interior com coisas que são positivas, certo? Eu posso alimentar o meu coração com essas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Fé não é negação do medo. Fé não é você negar o medo. Fé é uma resposta que você vai dar para o medo. Você está entendendo? Porque tem muita gente que diz assim, agora eu tenho fé, então eu não posso ter medo. Não, eu tenho fé, o medo está aqui dentro, eu tenho fé, e com a minha fé eu vou enfrentar e eu vou vencer esse medo. Porque se esse medo foi construído na minha vida, ele também pode ser destruído. Certo? Se de alguma maneira eu permitir que isso fosse construído na minha vida, eu posso, da mesma forma, eu posso destruir isso.
E eu posso construir os meus sonhos, eu posso construir os meus projetos, eu posso construir a vida que eu sonhei, eu posso ser liberto e ser restaurado na minha vida. Sabe o que diz lá em Romanos 10, 17? Diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero gerar fé no meu coração, o que eu vou fazer? Eu vou me alimentar disso. Eu vou me alimentar de fé. Certo? Se eu quero gerar esperança no meu coração, eu vou me alimentar de esperança. Não adianta, assim como o nosso corpo, não adianta eu querer ter uma vida X se eu me alimento Y, certo? Não vai ter jeito. Você está entendendo? A minha vida, ela sempre vai ser resultado daquilo que eu trago, daquilo que eu me alimento, daquilo que eu carrego, daquilo que eu trago para a minha vida, para a minha história. Da mesma forma acontece com você, da mesma forma acontece na tua mente, no teu coração, no teu espírito. Se você quer ter uma vida mais saudável, sabe, emocionalmente, se você quer realizar os teus sonhos, os teus projetos de vida, os teus planos, você precisa se alimentar com aquilo que é de Deus. Pare de se alimentar com bobagem, gente. Pare de ficar perdendo tempo com essas coisas. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. E é muito interessante porque são homens, mulheres movidos pela fé. Homens e mulheres que transformaram a história, que fizeram algo extraordinário, transformaram a história porque viveram pela fé. Acreditaram em Deus, creram em Deus e buscaram a presença de Deus. Certo? O que você precisa? Contato com Deus, certo? Contato com Deus, caminhada com Deus e crescimento com Deus. E é isso que vai fazer a diferença da tua vida e que vai tirar esse medo do teu coração e que vai te libertar. Deus, ele deseja libertar o teu coração e a tua vida, certo? Lá em Isaías 41, versículo 10, eu acho fantástico esse texto da palavra, sempre ministrou muito no meu coração. Diz assim: não temas, Deus falando, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É Deus falando comigo e com você. E Deus diz: olha, não temas, né? Essa é uma das palavras fortes de Deus na Bíblia. Não tenha medo. Parece que Deus, parece não, né? Deus, ele conhece a gente e ele sabe os medos que a gente tem no coração, os medos que a gente tem na vida. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, muito mais do que você já imaginou. Mas é necessário que você se liberte. E é necessário que você vença esses medos e essas limitações que o inimigo colocou na tua vida e no teu coração. Deus tem grandes coisas para realizar na tua família. Não tenha medo, não tema. Deus vai fazer na tua vida algo muito maior do que você pode imaginar. Mas é necessário que você fique firme em Deus, que você creia e que você caminhe com Deus, certo? Esse texto é interessante, né? Ele começa dizendo: não tenha medo, porque eu sou contigo, né? E eu creio que essa é a maior razão por que a gente não precisa ter medo. Por que eu não preciso ter medo? Porque Deus está comigo. Lá no Salmo 23, versículo 4, também fala disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo, porque tu estás comigo. Você sabia que Deus está com você? Você sabia que Deus está presente na tua vida? Você sabia que Deus está marcando a tua história? Você sabia que Deus está andando com você? E que se Deus não te livrar da fornalha, ele te livra na fornalha. E é interessante porque Deus ainda dança com você na fornalha. Se Deus não te livra da fornalha, ele te livra na fornalha. Se Deus não te livra da cova, ele te livra na cova. Se Deus não te livra da cruz, ele te livra na cruz. Mas Deus sempre te livra. Deus sempre está com você. Você está seguro, você não precisa ter medo. Se você está com Deus, você não precisa temer. Você não precisa temer. Porque Deus é a tua fortaleza, ele é a tua segurança. Deus é a tua paz. Você não precisa ter medo. E Deus diz por que você não precisa ter medo. Porque ele está com você. E ele diz aqui, ó, eu te fortaleço. Deus é aquele que nos dá a força que nós precisamos. Eu te ajudo. Deus é aquele que nos ajuda. Deus é aquele que nos sustenta. E ele diz com a sua destra fiel. O que é a destra fiel? É a mão direita, que a mão direita tinha um significado importante, que era a mão forte, era a mão que agia. Deus diz, olha, eu vou estender as minhas mãos e eu vou agir em favor de vocês. E eu vou abençoar a vida de vocês. E vocês não precisam temer. Vocês não precisam ter medo, porque eu irei abençoar e cuidar da vida de vocês.
Gente, o mundo está precisando de você. Sabe, aonde você está, onde você vive, Deus quer usar você aí, poderosamente. Deus quer libertar você. Às vezes a gente vai ficando meio tímido, né? A gente vai se apequenando diante dos gritos, né? Lembra lá de Golias gritando? Conforme Golias gritava, diz que o povo tremia. Os soldados de Israel, o exército de Israel tremia. O gigante Golias gritava e o exército tremia de medo. Tremia de medo diante dos gritos do Golias. E assim o inimigo às vezes fica gritando e a gente fica tremendo. Sabe, mas Deus tem chamado você para ser como Davi. Davi não tinha medo do gigante. E não era por causa dele. Ele não tinha medo do gigante porque ele sabia com quem ele estava. Você não precisa ter medo do gigante, porque você sabe com quem você está. Deus está com você, ele vai estar com você o tempo todo. E Deus quer usar a tua vida. E Deus precisa de você no projeto dele. Alguém pode dizer, mas, poxa, mas Deus, por que eu não vou temer diante de todas as adversidades que tem? Deixa eu falar. Primeiro, porque foi Deus que te criou. Foi Deus que te criou, você não precisa ter medo. Segundo, foi Deus que te formou. Deus fez você com as mãos dele. Deus ama você. Deus colocou na tua vida o sopro da vida. Deus colocou no teu coração o sopro da vida. Deus, quando colocou você nessa terra, Deus colocou você com um propósito. Às vezes bem diferente daquilo que você está fazendo, porque você tem medo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque você tem medo de se posicionar como Deus te chamou para se posicionar. E aí você vive uma vida muito pequena. Mas Deus está falando com você nessa noite, você não precisa ter medo. O inimigo tentou colocar medo no teu coração, quem tem que ficar com medo é o inimigo. A Bíblia diz que as portas do inferno é que não irão prevalecer contra a igreja. E quem que é a igreja do Senhor? É você. A igreja do Senhor não são aquelas portas. A igreja do Senhor não é uma instituição. A igreja do Senhor são pessoas. É você que está aqui. É você, Gi. É você, Francileia. A igreja do Senhor é você. E a Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. A igreja não precisa ter medo. Quem tem que ter medo é o inimigo, porque a igreja está avançando, porque você está avançando. E Deus quer libertar você de todos esses medos. Sabe, foi construído na tua vida algum tipo de medo, Deus não aceita isso. Porque Deus quer usar você poderosamente. O inimigo tentou minar você, tentou destruir você, tentou aniquilar você. O inimigo veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Jesus veio para quê? Para que você tenha vida e a tenha em abundância. E a pergunta é, por que você não está tendo uma vida com abundância? Por que a gente não está tendo uma vida com abundância? Sabe, a questão não é o país, não é o mundo, não é o que está acontecendo ali aqui. A questão é que dentro da gente, às vezes a gente se limita demais, a gente fica com medo demais, a gente fica tímido demais. E a gente não confia nesse Deus que está com a gente. A gente não confia nessa presença de Deus que está com a gente, cuidando, abençoando, sabe, presente no nosso caminho. Deus está presente com você, você não precisa ter medo. Deus vai cuidar de você todos os dias da tua vida. Deus quer ver você brilhando, gente. Deus quer ver você brilhando. Deus quer ver você, sabe, naquilo que Ele criou você para ser. Eu vou dizer a verdade para vocês, eu não acredito que Deus, por exemplo, cria uma pessoa que gosta de dançar, por exemplo, ela gosta muito de dançar, Deus cria ela para trabalhar, ser administrador de uma empresa. Eu não vejo isso. Eu acho que, sabe, o projeto de Deus para a tua vida tem muito a ver com aquilo que você ama fazer, com aquilo que você tem o dom de fazer, com aquilo que você tem o talento de fazer, com aquilo que você tem a paixão de fazer. Nesse mundo que a gente vive, às vezes a sociedade vai colocando a gente tudo, sabe, do mesmo, você vai fazer isso, você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso não vai dar, sabe, mas de repente Deus chega e diz, não, eu não criei você para fazer isso. Sabe, eu criei você com o meu projeto de vida para você fazer dessa forma, para você agir aqui, mas a gente tem medo. E Deus quer libertar você, Deus quer abençoar você. Deus quer te ajudar nesse caminho que você está caminhando. E Ele diz, eu estou com você. Eu estou com você. Sabe, se esse medo que você tem é um problema de saúde, Deus vai te curar. Eu creio em nome de Jesus. Deus vai te curar. Se é um problema de saúde, Deus vai te curar.
Se é algo que foi construído, se esse medo que você tem é algo que foi construído, em nome de Jesus, isso vai acabar na tua vida. Está lá em Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós vamos ser testemunhas do Senhor em toda a terra, porque o mundo vai olhar para você e vai ver a glória de Deus se manifestando na tua vida. O mundo vai olhar para você e vai ver que você é uma inspiração divina, vai ver que você é uma obra completa do Criador. O mundo vai olhar para você e vai ver que você é uma bênção de Deus nessa terra. Deus vai te libertar. O poder do Espírito Santo vai quebrar todas as algemas, todas as prisões e cadeias, vai te libertar de todo qualquer tipo de medo que possa existir na tua vida. Se tem algum medo que foi construído na tua vida, ele vai ser destruído. Se tem algum medo que é fruto de alguma enfermidade, Deus vai te livrar, Deus vai te libertar, em nome de Jesus. Deus ama a sua vida, você é preciosa. É interessante, eu coloquei uma pergunta aí, falando sobre medo, e teve uma pessoa que respondeu para mim que ela tem medo de sentir vontade de tirar a sua vida. Esse é um dos problemas que a gente tem na nossa época aqui agora, muito sérios, né? Um problema de saúde muito sério. Essa coisa de querer tirar em algum momento a sua própria vida. E ela diz, eu tenho medo de sentir isso de novo. E eu respondi para ela. Falei, a vida é um presente que Deus deu para você. E você é um presente que Deus deu para nós. Você é um presente que Deus deu para a humanidade. A mesma coisa que eu quero dizer para você que está aqui. A vida que você tem, gente, olha aqui para mim, a vida que você tem é um presente que Deus deu a você. É um presente que Deus deu a você. E Deus disse para você, ó, você que vai desembrulhar. Você que vai desembrulhar. Às vezes a gente fica com medo, a gente nunca abre o presente para saber o que é, porque a gente tem medo. A gente não abre o presente. Quem sabe você está com esses presentes que Deus te deu há tanto tempo e você não abre. A vida é um presente que Deus te deu. Olhe para a tua vida como um presente. Tem gente que olha para a vida como um peso. Tem gente que olha para a vida como uma desgraça. Tem gente que olha para a vida como, sabe, uma perda. Tem gente que olha para a vida como um fracasso. Pare de olhar para a tua vida dessa forma. Deus te criou para ser mais do que vencedor, para ser mais do que vencedora. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, que eu acho extraordinário aquele texto. Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é contigo, quem será contra você? Abra os presentes que Deus te deu. A vida é um presente que Deus te deu. Abra o presente. Viva a tua vida com intensidade. Viva a tua vida com alegria. Viva a tua vida com esperança. Viva a tua vida com sonhos. Não se entregue aos medos que o inimigo tenta impor sobre a tua vida, porque eles não são reais. Sabe o que é real? Real na tua vida é que você está guardada debaixo da graça do Altíssimo, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele é o guarda de Israel, ele é o Deus que te guarda, ele é o Deus que cuidará da tua vida e de todos os teus dias. A tua vida está nas mãos do Senhor. O inimigo vem às vezes para falar para a gente, eu vou fazer isso, vai fazer aquilo. O inimigo não faz nada, porque ele não tem acesso na tua vida, porque você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Eu lembro de uma experiência que eu tive aqui com um querido, o Marinaldo, né, o esposo da Mari. O Mari está aqui com a gente, o Marinaldo também deve estar assistindo. E eu lembro que nós, na época da juventude, a gente passou por algumas experiências. A gente foi numa casa uma vez fazer uma oração e uma pessoa lá ficou possessa de espíritos malignos. Eram muitos espíritos e a gente foi orando e foi se libertando e foi aparecendo um, aparecendo outro. E depois de bastante tempo, nós ficamos várias horas lá, depois de bastante tempo que a gente estava orando, a pessoa estava sentada ali. E aí ela conversando com a gente, ela diz, era algo muito forte, que falava para mim, falava para matar vocês, para matar vocês. Ela disse, mas a gente não conseguia se aproximar,
porque em volta de vocês tinha uma energia, tinha uma áurea, ela falava a linguagem dela, né? Ela falava, tinha algo que protegia vocês, e a gente não conseguia se aproximar. Sabe, Deus, ele protege a nossa vida, ele guarda a nossa vida. Deus está guardando. Quando você chegar no céu, você vai ficar impressionado de tantas vezes que Deus te guardou, que Deus te libertou, que Deus te sustentou na tua vida. Você vai ficar impressionada. Quando você chegar no céu, que você assistiu o filme da tua vida, você vai falar, meu Deus, meu Deus. O inimigo o tempo todo tentando contra a tua vida, mas jamais te tocando, porque o inimigo não pode te tocar, ao menos que você permita. O inimigo não pode te tocar, porque você está guardada pelo sangue do Cordeiro. Um dia chegou para mim uma moça para falar, pastor, eu estou com medo porque falaram que fizeram alguma coisa contra mim. Eu disse, não importa o que fizeram contra você. O que importa é o que Cristo fez por você na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Quando aquela cruz foi levantada, aquele sangue foi derramado. Era Jesus morrendo naquela cruz para te libertar, para te salvar, para mudar a tua história, para te proteger e te guardar. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Nós não precisamos temer nenhuma seta maligna. Nós não precisamos temer nenhuma palavra de maldição. Nenhuma palavra cairá contra a nossa vida. Nenhuma palavra. Sabe, pode falar o que for, mas a praga não cai sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus estão guardados pelo sangue do Cordeiro. Lembra lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus estava lá no Egito e veio a praga da morte, o anjo da morte passou pela cidade, e nos umbrais das portas da casa do povo de Deus estava lá o sangue do Cordeiro, e o anjo da morte passava por cima das casas, mas sobre todas as casas que estava o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, o inimigo não entrava. Não conseguia entrar. E não conseguia entrar porque aquela casa estava guardada pelo sangue do Cordeiro. A tua casa está guardada pelo sangue do Cordeiro? Amém? Diga um amém aí, está guardada. A tua vida está guardada pelo sangue do Cordeiro? Se a tua vida está guardada pelo sangue do Cordeiro, você não precisa temer. Se a tua família está guardada pelo sangue do Cordeiro, você não precisa temer. Você é do Senhor, pertence ao Senhor. A tua vida é um presente de Deus. Abra o presente. O que você tem sido chamado por Deus para fazer que você não está fazendo porque você está com medo? O que Deus está falando com você que você está com medo? De não viver abundantemente a vida que Deus tem para você. E outra coisa que eu quero dizer para você. Você é um presente de Deus para a humanidade. Você é um presente de Deus para a tua família. Você é um presente de Deus no teu casamento. Você é um presente de Deus para a vida dos teus filhos. Você é um presente de Deus para a vida dos teus pais. Não importa o que aconteceu aqui, mas você precisa saber disso hoje, gente. Você é um presente de Deus. Você é um presente de Deus. Declare isso na tua vida. Eu sou um presente de Deus para o lugar onde eu estou. E eu vou cumprir o meu propósito. Como Davi foi um presente de Deus para o povo de Deus naquele momento. Como Abraão foi um presente de Deus. Como Moisés foi um presente de Deus, você é um presente de Deus nessa geração, você é um presente de Deus na nossa comunidade, você é um presente de Deus no meio da tua família, você é um presente de Deus no nosso país, você é um presente de Deus. É como se Deus estivesse presenteando a terra. Quando você nasceu, é como se Deus estivesse presenteando a terra. Deus colocou aquela criança tão linda aqui, você. Quando teu pai e tua mãe, quando alguém olhou para você e viu aquela criança, Deus estava dando um presente para a terra. Eu nunca esqueço uma palavra que eu ouvi de um senhor, um pastor, e ele disse para mim assim, ele falou, Maurício, toda vez que eu olho uma criança, eu me emociono, eu choro. E eu perguntei para ele, por que o senhor chora quando o senhor olha uma criança? Ele disse, sabe por quê, Maurício? Porque toda vez que eu olho uma criança, é Deus falando para mim que Ele não desistiu da gente. Ele ainda não desistiu da gente. Apesar da nossa maldade, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas limitações, apesar da nossa arrogância, da nossa prepotência, das nossas vaidades, do nosso egoísmo, Ele ainda não desistiu da gente. Toda vez que olho para uma criança, eu lembro que Deus não desistiu.
Porque cada criança é um presente que Deus dá. É uma oportunidade que Deus dá. E, gente, eu estou falando com você agora, estou falando com você, tá? Com você. Você é um presente de Deus. Que presente você é de Deus para essa terra? Que presente você é de Deus para essa geração? Que presente você é de Deus para o teu marido ou para a tua esposa? Que presente você é de Deus para o teu filho ou para a tua filha? Que presente você é de Deus? Que presente você é de Deus para o nosso país? Sabe, esse povo tão machucado, famílias tão machucadas, relacionamentos tão machucados. E de repente Deus diz, você é a resposta. Às vezes a gente fica procurando de Deus uma resposta para a humanidade, né? Deus, cadê a tua resposta para a humanidade? E Deus diz, a minha resposta é você. A minha resposta é você. A minha resposta é você. Você é preciosa. Você é precioso. E Deus quer libertar você de tudo quanto é tipo de medo que tem no teu coração. Isso não te pertence. Isso não é verdade. Esse medo que está no teu coração não é verdade. Deus vai te livrar disso agora. Deus vai te libertar disso em nome de Jesus. Deus vai abençoar a tua vida e o teu caminho. Você vai ser livre disso. Você vai ser curado. Você que tem um medo que é um problema de saúde. Deus vai te curar disso em nome de Jesus. Você que tem um medo que é uma questão que foi construída na tua vida. Quem sabe tem passado 40, 50 anos limitado. Vivendo uma vida tão aquém daquilo que você poderia ir, mas Deus diz para você, hoje é o dia que eu vou te libertar. Não tenha medo. Hoje chegou salvação na tua casa. Hoje chegou salvação na tua vida. Você não precisa ter medo. Você sabe, é diferente, né? Porque quando Deus vem, Deus traz a luz. O medo, ele tem a ver com as trevas. Mas Deus traz a luz. Por isso que, quanto mais você correr para os braços de Deus, gente, quanto mais você se lançar para os braços de Deus, mais liberto, saudável você vai ser na tua vida e na tua história. Então corra para os braços de Deus imediatamente, se aproxima de Deus, sabe? Não corra de Deus, para de correr de Deus, porque tem gente que está correndo de Deus. Talvez tem gente aqui que está correndo de Deus faz tempo, Deus está te chamando e você está correndo dele faz tempo. Não está na hora de você levar Deus a sério. Sabe, gente que fica com medo de perder tudo, gente que fica com medo de, sabe, medo de morrer, medo de viver, medo de, sabe, medo de ir, medo de vir, medo... Deus quer te libertar disso, Deus quer te tornar uma pessoa livre. Deus ama você. E é por isso que Ele trouxe você aqui para você ouvir. É por isso que a gente está conversando sobre esse tema, porque Deus, Ele nos ama. Ele tem algo extraordinário e muito maior para fazer na nossa vida do que a gente pode imaginar, e Ele vai fazer na tua vida assim, não tem o que vai impedir Ele de fazer. Você é o Davi que Deus está levantando aqui agora. Você é o Davi que Deus está levantando. E o Golias vai cair, porque Deus vai te usar poderosamente. Deus disse para Abraão, não tenha medo. Deus disse para Moisés, não tenha medo. Deus disse para Josué, não tenha medo. Deus disse para Davi, não tenha medo. Deus disse para Jeremias, o profeta, não tenha medo. Deus disse para Isaías, não tenha medo. Jesus disse para os discípulos, não tenham medo, não tenham medo. Jesus disse para você nessa noite, não tenha medo. Porque eu estou com você. Ninguém vai te tocar. E você vai cumprir o teu chamado. E eu estarei à tua frente. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E nada irá impedir você de alcançar os sonhos e os planos que eu tenho para você. Eu quero caminhar para a nossa conclusão da nossa conversa dessa noite, lembrando de um texto que está lá em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Jesus, ele fala que ele é o nosso supremo pastor. E ele diz lá no capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas
Eu sei quem são as minhas ovelhas. E ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos. Ninguém. Então a gente não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Nós vamos orar agora. E eu creio que Deus vai estar libertando gente aqui. Creio que Deus vai estar salvando o coração de gente aqui. Eu creio que Deus vai estar tirando o medo do teu coração. Eu creio que Deus vai estar despertando você para fazer algo extraordinário, algo ousado na presença de Deus. Para um passo de fé. Eu creio que Deus vai mover a tua vida, que Deus vai transformar a tua vida e a tua história. Não é por acaso que você está aqui. Não foi por acaso que Deus trouxe você aqui. Não é por acaso que Deus está falando o que Ele está falando hoje aqui para nós. Os discípulos estavam apavorados, com medo. Jesus foi ao encontro deles. O medo era tão grande que quando eles olharam para Jesus, eles acharam que era um fantasma. Há um fantasma chegando. E Jesus diz, calma, calma, sou eu. E aí quando Pedro viu que era Jesus andando sobre as águas, ele diz, eu também quero andar sobre as águas. E aí Jesus falou, então vem. A mesma coisa que Jesus está falando para você que quer andar sobre as águas. Tem gente aqui que quer andar sobre as águas. Jesus está falando, você quer andar sobre as águas? Vem. Vem. Quer andar sobre as tempestades? Venha. Quer andar sobre os desequilíbrios da vida? Venha. Quer andar? Venha. Jesus está chamando você para andar sobre as águas. E aí Pedro, ele veio, saiu corajosamente, começou a andar sobre as águas, ousado, né? Extraordinário. Só que teve um momento em que Pedro, ele deixou de olhar para Jesus. E ele começou a olhar para as dificuldades. E aí ele começou a ficar com medo. Então, gente, nós vamos fazer uma coisa. A gente vai fazer um pacto aqui. De parar de olhar para as dificuldades e parar de olhar para os problemas e parar de ficar se alimentando com notícia ruim e parar de ficar olhando essas bobagens no WhatsApp, olhar essas bobagens no Facebook, esses negócios de, sabe, exclui as pessoas que ficam colocando essas coisas. Eu estou excluindo todo mundo. Colocou coisa, colocou bobagem, eu estou excluindo. Falou mal do país, falou mal de quem está lutando pelo país, sabe? Começou a colocar coisa de morte, começou a colocar... Ixi, eu já quero isso longe de mim, eu não nasci para isso. Eu quero vida. Se você quer vida, vamos junto. Se você está atrás de vida, quer viver, vamos junto. Se você está acreditando que Deus vai fazer algo extraordinário, gente, Deus não tem algo bom para você só na eternidade. Deus tem algo bom para você aqui também. Deus não vai curar você completamente e prosperar você e transformar a tua vida completamente só na eternidade. Deus vai fazer isso aqui também. Deus está fazendo isso aqui também. Deus está fazendo isso aqui na vida de muita gente e vai fazer na tua também. A obra de Deus é extraordinária na tua vida, você vai experimentar. Aí Pedro começou a olhar para as coisas e começou a afundar. Aí Jesus foi e segurou, que nem Jesus está segurando a minha mão e na tua e puxando a gente para cima aqui. E dizendo, não, você não vai afundar, não. Eu vou fazer uma obra tremenda na tua vida. Jesus está falando para você nessa noite. E ele vai fazer essa obra maravilhosa na tua vida. E você vai ser uma pessoa extraordinária de Deus e você vai abençoar muita gente. Você vai abençoar muita gente com a tua vida, com o teu ministério, com o teu chamado. Tem gente aqui que tem chamado de Deus e está fugindo de Deus, está correndo de Deus. Está com medo do quê? Vai assumir teu ministério, teu chamado, que Deus te escolheu. Vai cumprir o teu propósito nessa terra, em nome de Jesus. O reino de Deus não está em crise, eu tenho falado isso. O reino de Deus não está em crise. E Deus está te chamando, Deus está te alistando. Deus está chamando você, venha, porque eu vou fazer derrubar esse Golias e é você que vai derrubar ele. E você vai derrubar ele não com armas dos outros, você vai derrubar ele com as armas que eu coloquei nas tuas mãos. Eu te farei grande sobre a terra. Eu te abençoarei. Não precisa ter medo. Essa bênção está sobre nós desde Abraão. Abençoarei todos que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a palavra de Deus para Abraão, que se estende para todo o povo de Deus, inclusive você. Você é um abençoado do Senhor, uma abençoada do Senhor. E Deus te protegerá por todo lugar que você caminhar. Você é abençoada, é abençoado do Senhor. Nós vamos orar e eu creio que Deus vai fazer uma obra, está fazendo aqui, de libertação. A palavra de Deus liberta, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu creio que nesse momento, o Espírito Santo de Deus vai completar essa obra que ele está fazendo com a palavra no teu coração e na tua vida. Porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de libertação. Hoje é um dia especial, sabe por quê? Sabe por que hoje é um dia especial? Porque muita gente vai ser abençoada daqui uns dias. Porque Deus está te curando hoje. Porque Deus está te separando hoje.
Muita gente vai ser curada, vai ser abençoada daqui uns dias, vai ser transformada daqui uns dias. Porque Deus vai usar a tua vida poderosamente. Porque Deus vai usar a tua família, a tua casa poderosamente. Muitas famílias serão abençoadas porque Deus vai te erguer, porque Deus vai te levantar, porque Deus vai te usar. Assim como todo o povo de Israel foi abençoado por causa da atitude de Davi, corajosa de Davi. Muitas pessoas serão abençoadas nesses nossos dias, porque Deus está te levantando. E Deus te colocará como ele colocou Davi, naquele dia, naquele tempo que Davi viveu. Deus está te levantando hoje, da mesma maneira. Creia, coloque-se diante de Deus. E hoje é o dia da mudança e da transformação na tua vida. De Deus tirar o medo completo do teu coração e transformar você numa pessoa ousada. Deixa a gente de ter medo do que Deus te chamou para fazer. Sabe, você é um farmacêutico, você é um fisioterapeuta, você é um empresário, você é um pastor, você é um palestrante, você é um empreendedor, o que você é? O que Deus te chamou para fazer? Vai e faz sem medo. Faz e acredita em você. Acredita no teu trabalho, porque Deus te colocou aqui para abençoar. Você é um pai de família, uma mãe de família, sabe, tua casa é abençoada, teu lar é abençoado, e Deus fará grandes coisas através da tua vida. Porque hoje Deus está trazendo cura. E hoje Deus está tirando o espírito do medo da tua casa. Eu termino agora, o último texto bíblico que eu vou ler, vou lembrar, é esse daqui. 2 Timóteo 1,7. Paulo diz, Deus não tem nos dado um espírito de medo. Olha, Paulo diz que é um espírito de medo. Deus não nos tem dado um espírito de medo. Deus tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Deus tem te dado um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E Deus derrama o amor dele sobre a tua vida. E o amor de Deus lança fora todo medo. 1 João 4,18. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus vai entrar na tua casa agora. O amor de Deus vai entrar na tua vida agora. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse momento tão precioso. Eu estou aqui, Deus, maravilhado, Deus, com a obra do Senhor, com o cuidado que o Senhor tem pela nossa vida. Obrigado, Deus, por todos que estão aqui, Deus. Eu quero pedir agora, de modo muito especial, pela vida, Senhor Deus, desta pessoa, Senhor Deus, que está aqui na minha frente, Pai. Eu coloco, Pai, diante do Senhor. E eu peço, Deus, a tua graça. E eu peço, Deus, o derramamento do teu poder, o derramamento do teu Espírito, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja derramando, Pai, a tua graça, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja, Deus, arrancando agora, Pai, todo medo, Senhor Deus, deste coração, em nome de Jesus, Pai. Todo medo que foi construído, Pai. Seja, Senhor Deus, por o relacionamento, por alguém, Deus, na sua vida, na sua trajetória, na sua infância, seja, Senhor Deus, por algum trauma, seja por alguma interpretação errada, Senhor Deus, de alguma situação da vida. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor liberte, Pai, agora, em nome de Jesus, Pai, que todo espírito do medo, Senhor Deus, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, que o sangue de Jesus, Pai, derramado na cruz do Calvário, nos lave, nos purifique, Senhor Deus, e que arranque, Senhor Deus, da nossa vida todo espírito de medo, e que haja, Senhor Deus, uma unção de ousadia, de coragem, de poder, Senhor Deus, da manifestação da tua graça sobre a vida, Senhor Deus, do teu povo, sobre a vida de cada um que está aqui, Pai. Eu peço em nome de Jesus, liberta, Pai, o teu filho que está aqui na minha frente, liberta a tua filha, Senhor Deus, que está aqui agora, derrama, Senhor Deus, o teu poder e a tua graça sobre este lar, e Deus, age poderosamente, Pai, eu clamo a ti, e eu coloco diante do Senhor, a vida, Senhor Deus, agora, e peço que o Senhor liberte, Pai, em nome de Jesus. Seja uma enfermidade, Pai, o medo que vem por enfermidade, que o Senhor cure, Pai, agora, em nome de Jesus. Que o Senhor cure, Pai, em nome de Jesus. Nenhuma enfermidade é maior do que o poder que foi manifesto naquela cruz. Nenhuma enfermidade tem o poder de sobreviver ao remédio, Pai, que foi a morte, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. E eu peço agora, Pai, que a tua cura venha sobre nós. Que o Senhor tire, Pai, do nosso coração, da nossa vida, toda a timidez. Que o Senhor tire, Senhor Deus, da nossa vida, Pai, toda mediocridade, Senhor Deus, toda baixa autoestima, Pai. Que o Senhor arranque, Pai, do nosso coração todo o medo, todo o temor, Senhor Deus, pelas coisas de fazer e de cumprir o nosso propósito nessa terra. Deus, levanta, Senhor Deus, uma igreja corajosa, Pai. Ó Deus, as portas do inferno não irão prevalecer. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame a tua graça agora, Pai, sobre esta casa.
Derrama o teu poder agora sobre esta vida, Pai. E enche, Senhor Deus, com a coragem, com a força, com a ousadia que vem do teu Espírito Santo. Que todos aqui, Pai, sejam cheios do teu Espírito Santo e do teu poder. Eu clamo a ti, Pai, e coloco cada um aqui diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. São 11h02, nós vamos terminar. E eu quero terminar aqui. Eu estava orando e me veio no coração muito forte Pedro, né? O Pedro, que é o personagem do texto aqui que andou sobre as águas. Pedro, ele falou que ele não ia negar o Senhor, ele amava Jesus. Mas ele negou 3 vezes. E ele negou porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo. E aí Jesus foi e consertou com ele. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é isso aqui, ó. Lá em Atos capítulo 3, o Espírito Santo desceu. No capítulo 2, o Pentecoste, o Espírito Santo de Deus desce sobre a igreja. Pedro é cheio do Espírito Santo, e aí ele se levanta com intrepidez. E ele prega, e naquele dia mais de 3.000 almas se rendem a Jesus. E naquele dia Pedro prega com uma ousadia. Sabe por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus enche, o espírito do medo sai. Então, encha a tua vida com o Espírito Santo de Deus. Encha a tua vida com a presença de Deus. Encha-se com o Espírito Santo de Deus e com o poder de Deus. E aí todo o espírito do medo vai sair correndo da tua vida. Porque Deus te criou para ser um vencedor e uma vencedora. Que Deus te abençoe.